Eu vou deixar um exercício agora, ele é relativo à aula passada, e é um exercício simples de cálculo, tá? Mas, eventualmente, nós vamos usar esse. O exercício é só isso. Você tem uma curva regular e tem uma reparametrização dessa curva. Só que eu estou dizendo que também é regular. Eu só vou explicar essa frase aqui, tá? O que significa uma reparametrização regular de uma curva regular? Diz respeito àquela função g que muda o parâmetro. Então, gama de u é gama g de u, tá? G de classe C1 e G' de x diferente de zero para todo x. Então, essa frase que a gente vai usar com uma certa frequência, uma reparametrização regular, já significa isso daqui, que aquela função g que muda o parâmetro, ela é de classe C1 e a sua derivada não se anula. Tá? Coisa que a gente fez na aula passada. Né? Tá? É o que a gente comentou na aula passada. Isso daqui é simplesmente a mudança de variável na integral. Ok? Então agora vamos ver um parágrafo aqui, que é muito importante, hein? Então é o seguinte, nós vimos na aula passada, se você tem uma curva que está parametrizada pelo comprimento de arco, nós temos o que nós chamamos de equações de Frenet, tá certo? Nós temos a curvatura e podemos calcular a curvatura facilmente usando aquelas equações de Frenet. Bom, acontece, para você obter aquelas equações, a sua curva tem que estar parametrizada pelo comprimento de arco. E quando ela não estiver parametrizada pelo comprimento de arco, por enquanto, o que a gente podia fazer? Mudar o parâmetro. Só que isso nem sempre é fácil. Na verdade, na maioria das vezes é difícil. Tá certo? Então, o que a gente vai tratar aqui é uma maneira de calcular essa curvatura sem usar a mudança de parâmetro para o comprimento de arco. Tá certo? Então, aqui vai envolver um pouco mais de derivadas e a notação vai ficar um pouquinho carregada, mas não tem jeito. Tá? Eu vou lembrar o esquema que a gente fez na aula passada. Nós temos... Então, vocês olhem aqui. Vocês têm intervalo AB. Tá? Você tem a curva gama, o traço dela. E o que a gente definiu na aula passada foi o seguinte. 0L. E aqui, aquela função comprimento de arco, S, tá certo? E daí, aí nós fizemos a inversa dela, que é S menos 1. E a única diferença de notação para a aula de hoje é o seguinte, eu não vou trabalhar com S menos 1, mas eu vou chamar S menos 1 de uma função G. Então, você tem que lembrar que G é a inversa de S. Tá bom? Só isso. Porque eu não vou ficar carregando S a menos 1 aí nas fórmulas. Tá? Então, esse é o esquema. Nós temos aqui, então, a curva gama grande, que é a curva cujo parâmetro é o comprimento de arco. É uma reparametrização de gama pelo comprimento de arco. Tá? E nós vamos calcular agora a curvatura de uma curva dada relativamente a um parâmetro qualquer.
Tá bom? Então, vou lembrar um pouquinho aqui. Então, nós temos gama de U. Gama de U é gama G de U. Tá certo? Eu estou supondo o parâmetro comprimento de arco. Tá? Eu vou supor G é gama de classe C2. Nós vamos precisar derivar mais uma vez. Não só gama, mas também G. Então, G e gama vão ser funções de classe C2. Tá bom? Então, eu vou fazer a seguinte notação. Bom, gama é uma curva que está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, eu tenho as equações de Frenet. Certo? Então, a primeira ou seja, eu tenho as equações de Frenet, eu tenho o sistema móvel, tá? O referencial móvel, e eu vou denotar da seguinte maneira. Então, o referencial de Frenet de gama. Aqui eu vou ter que introduzir uma notação um pouco diferente. A gente normalmente chama de T, tá certo? Eu vou ter que pôr um T tilde, porque a gente vai ter que usar o outro T também. Então, eu vou indicar a variável. O N tilde, tá certo? U é o comprimento de arco. Então, isso daqui é o referencial de Frenet de gama para a curva gama grande. E o parâmetro é comprimento de arco. Então, eu já tenho isso. Com a aula passada, nós calculamos. Tá certo? Como? É o vetor tangente. Vetor tangente. Esse é o vetor normal. Só de quem? Da curva gama grande. Não é da curva gama pequena. Tá? Nós vamos denotar o da curva gama pequeno como T de T e N de T. Tá certo? Esse é o caso. Tá bom? Não, se você está com parâmetro, ele é o T, que é nesse caso, quem que é o derivado? Quem que é o T dessa curva? Se for parâmetro como... Hã? Não. É gama linha ponto final. Tá? Porque você vai derivar, sempre quando eu derivo aqui, vai ser com relação à sua própria variável. Se tiver uma composta, aí sim, aí eu tenho que usar a regra da cabeça. Certo? Bom, então, isso daqui é o referencial de Frenet de gama. A primeira equação de Frenet, qual que é? Então, eu tenho que escrever T tilde. Então, T tilde linha de U é o quê? Agora, eu vou indicar assim, K tilde. Tudo eu vou por tilde com relação a gama grande. Tá certo? N tilde de U. Então, tudo isso daqui nós deduzimos na aula passada. Tá certo? Desculpe aqui. Fizemos na aula passada. Bom, como é que a gente pode calcular a curvatura? A curvatura, simplesmente, você faz produto interno nessa equação por o vetor normal, tá certo? Com o T'. Então, você obtém uma forma de calcular essa curvatura da seguinte maneira. T tilde, linha, de U, produto interno, N tilde de U. Exatamente como nós escrevemos na aula passada. Certo? Bom, qual é o propósito, então, desse tópico aqui, dessa parágrafo? É simplesmente expressar essa função
exatamente com relação ao parâmetro t, que nós vamos chamar de t. Então aqui é o t, tá certo? E aqui é o u. Então esse é o propósito. Determinar essa função, não em função de u, mas em função de t. Tá certo? Que é o parâmetro original. Tá? Bom, eu tenho o t' aqui e eu tenho o n de u. Tá? T' de tilde e o n de u. Vamos começar a observar, vamos começar pelo que é mais fácil. Vamos analisar o n de u. Tá? Primeira coisa, eu faço o seguinte. Então, observação. O t tilde. Como é que eu posso escrever o t tilde? Não, é o gama' de u. Tá certo? É só isso. Porque ele está parametrizado pelo comprimento de arco. Tá? T tilde é isso. Agora, se você vai derivar gama, lembrando aqui da equação, se você derivar essa equação agora, o gama', quem que é o gama'? É gama' g de u vezes g' de u. Tá certo? Bom, agora, gama', quem é g' de u? Então eu tenho o seguinte, eu tenho gama' g de u, tá certo? E eu tenho a derivada de g'. Isso nós calculamos na aula passada. O que era? Lembra que o g é a inversa da s. Ó, então vamos ver aqui. Nós temos aqui s, nós calculamos isso daqui. Tá certo? E agora para nós é simplesmente g' de u. Certo? Então o que era? Era 1 sobre, eu vou calcular em. Então isso aqui é 1 sobre s' de quem? G de u. Tá certo? Usando o que nós calculamos na aula passada, a derivada de g' é simplesmente 1 sobre s' g de u. Mas isso daqui, quem que é? 1 sobre, quem é o s'? A norma gama' g de u. Então agora eu sei quem é a derivada de g'. A derivada g'. Então escrevendo aqui, eu tenho gama' g de u. Agora, se você quiser mudar a variável aqui, você pode. Porque quem é g de u? É t. Certo? Então isso daqui fica gama' de t sobre norma de gama' de t. Quem que é esse vetor que nós definimos? É o vetor tangente na variável t. Foi exatamente assim que nós definimos. É o vetor gama' dividido pela sua norma. Então isso daqui é exatamente o t de t. Nós vamos continuar chamando ele t de t. Então essa é a razão que eu estou pondo tilde aqui. Porque uma mesma função não pode ter duas variáveis diferentes. Né? Então, vamos? Então nós provamos que é igual no seguinte sentido. O t tilde de u ele coincide com t de t desde que o t seja exatamente g de u. Usando a mudança. Tá? Bom, agora eu pergunto. Eu sei que t tilde de u coincide com t de t. E o n, coincide ou não?
Coincide ou não? Pessoal, como é que foi obtido o N? De jeito. É simplesmente uma rotação do T no sentido anti-horário, tá certo? Então eu pergunto, o N é diferente? Não, porque se ele é obtido, o N do T tilde é obtido pela rotação desse vetor. Mas esse vetor coincide com esse, então, consequentemente, o N tilde coincide com o NT, certo? Então, eu estou chamando T de T, o vetor tangente, na variável T agora. E o N de T, o vetor normal, na variável T. Tá? Bom, nessa equação aqui, eu já sei que o N tilde eu posso trocar por NT. Tá? Falta calcular, falta determinar uma expressão para o T tilde da linha. Então, aqui é U. Tá? Lembrando sempre que é segundo essa mudança de variável. Bom, calculemos agora o seguinte. Eu preciso desse vetor. Então vamos escrever esse vetor. Bom, o T tilde U, ele é simplesmente o gama linha de U. Certo? Porque U é parâmetro conveniente de arco, você calcula a derivada primeira da gama, dá exatamente o vetor tangente, porque já é unitário. Certo? Bom, eu tenho que derivar isso. Então vamos derivar. Então eu tenho é o gama duas linhas de U. Tá certo? Esse T tilde. Agora vamos expressar isso daqui da seguinte maneira. Vamos usar a equação original. Essa equação aqui. Então eu sei que o T tilde da linha, a derivada, coincide com o gama duas linhas. Bom, então nós temos primeira derivada do gama de U. Primeira derivada do gama de U é gama linha G de U, G linha de U. Eu quero a segunda derivada. Então, gama duas linhas de U vai ser gama duas linhas G de U. E aqui eu tenho a derivada. Então aparece G' de U ao quadrado. Regra da cadeia. Mais, agora eu tenho gama linha G de U, tá? Derivada do segundo aqui. Então, G duas linhas de U. Então eu tenho essa expressão do gama duas linhas em função da minha parametrização original. Gama. Certo? Vamos substituir na equação que determina o K tilde. Então, nós temos K tilde de U é o T tilde da linha coincide com o gama duas linhas. Então, vou colocar a expressão equivalente. Então, vai ser gama duas linhas G de U, G' de U ao quadrado, mais gama linha G de U, G duas linhas de U. Isso tudo, agora, produto interno com N tilde. Agora eu pergunto, nós acabamos de verificar que o N tilde coincide com NT, desde que T seja exatamente G de U. Então eu vou trocar o N tilde pelo próprio NT. Tá? Tem que lembrar disso. Tá? Bom,
Nesse produto, se você observar os vetores que aparecem aqui, isso daqui é o que? É vetor? Hã? É escalar. Isso daqui é escalar, isso é vetor, isso é vetor. Agora eu pergunto, esse vetor aqui está na direção de quem? Está na direção do T de T. Tá certo? E eu pergunto, e a direção do NT qual é? Exatamente perpendicular. Então, na verdade, esse produto de N de T com essa parcela dá zero. Então, isso aqui é gama. Então, eu já vou escrever o seguinte. Isso aqui é escalar, sai fora do produto interno. Então, isso aqui fica G' de U ao quadrado, produto interno de gama duas linhas G de U, tá certo? Isso, produto por N de T. Se você quiser trocar agora G de U por T, tudo bem, é o que a gente vai fazer. Então, isso eu posso escrever assim. Quem que é a derivada de G? Então, olha, a derivada, esse escalar aqui, que é G' de U, é simplesmente o quê? 1 sobre, né? Norma de gama linha G de U, que eu vou por T. Ao quadrado. Tá certo? Multiplicado por gama duas linhas, agora eu vou usar que G de U é T. É T produto N de T. Eu pergunto, eu tenho K tilde aqui, K tilde de U, certo? Igual a essa expressão, e agora eu obtenho essa expressão. Eu pergunto, essa expressão depende da reparametrização do complemento de ar? Não. Então essa é a nova expressão, é uma expressão que dá a curvatura em qualquer curva desde que ela seja regular. Certo? Ou de classe. Isso vale para qualquer parametrização, desde que seja de classe C2. Certo? Regular de classe C2. Observe que essa parte aqui coincide. Se você olhar o K tilde lá, né? Mas tem um fator de correção, que é exatamente 1 sobre gama linha de T ao quadrado. Isso. Se fosse o complemento de ar, isso já dava 1. Certo? Essa é uma forma ainda bem simples, tá? Isso nós vamos fazer no espaço, aí vai ficar meio complicado, tá? E vai ter a curvatura para curvas no espaço. E lá tem mais uma função, tem a torção da curva. Né? Então, nós vamos ter umas equações mais complicadas. Bom, então, T, que é dado 1 sobre gama linha de T, norma ao quadrado, produto interno, gama duas linhas de T, N de T, é a expressão olha, essa expressão é a curvatura relativamente a um parâmetro qualquer. Como? K tilde de U. Como? Não. Olha, eu estou tirando o tilde aqui. São outras funções. É outra função. Esse é o problema. Eu tenho que diferenciar. Não posso usar K. Para cada curva vai ter um K. Depende do parâmetro da curva. Entende? Então agora eu estou com um novo parâmetro. Ou melhor, eu estou com o parâmetro original, T. Então eu estou chamando K de T.
o KT coincide com o K tilde desde que o T seja G de U. Tá certo? Isso sim. Agora, essa expressão depende da mudança de variável. Você pode calcular em qualquer curva. Tá bom? Bom, alguma dúvida? Nesse início aqui, vai ter várias expressões onde, se você não observar as propriedades geométricas, elas ficam muito complicadas. Então, quanto antes você perceber a propriedade geométrica, melhor ainda. Você pode simplificar as expressões. Tá certo? Então, por exemplo, só observar que γ' é ortogonal a n de t, isso já simplifica bastante. Tá certo? Não precisamos nem calcular G duas linhas. Tá? Não precisamos calcular. Outra maneira olha, tem um operador que vai ser muito conveniente para nós. Nós vamos usar ele em números vezes. Então, vamos chamar de operador auxiliar. Esse aqui é o seguinte operador. Um operador A do R. Nós estamos nas curvas planas. Hein? O R2, no R2, ele é definido assim. A de xy é menos y x. Que é uma operação que a gente já sabe que é conveniente para nós. Tá? A de xy é menos y x. Nós vamos usar ele também daqui. Não. Futuro aí, tá? Se você olhar a expressão KT, utilizando A, vocês checam isso, tá? Obtemos. Eu posso expressar, utilizando esse operador, eu posso expressar K de T da seguinte maneira. Ele vai ser 1 sobre γ' de T ao cubo, γ duas linhas de T, e aqui simplesmente A de γ de T. De γ' de T. É equivalente, completamente equivalente. Por que isso daqui às vezes é conveniente? Você não precisa calcular o n. Você vai direto do γ', né? Γ duas linhas, através do γ duas linhas e γ', você já obtém o K de T, usando o A, usando o operador A. Tá certo? Tá claro? Aí vocês checam essa expressão. O γ', ele em geral não é unitário. Para um parâmetro qualquer não é unitário. Então significa o seguinte, você vai ter que dividir pela norma, e por isso que aparece γ' de T norma ao cubo. Tá bom? Você vai ter que dividir lá dentro. Segundo exercício. Olha, isso daqui também é uma fórmula conveniente, porque eu estou dando a expressão da curvatura em termos das funções componentes, que é o que a gente trabalha, na verdade. Certo? Dado uma gama, você precisa de funções componentes. Então, a curvatura, qual que é? Na verdade, é a aplicação dessa forma. A curvatura é dada por esse escalar aqui. Tá? X duas linhas de T vezes Y' de T.
mais y duas linhas de t vezes x linha de t. Dividido por quem? X linha de t ao quadrado mais y linha de t ao quadrado, 3 meio. Raiz elevada a 3 meio. Tá? Isso sai direto daqui. Ok? Isso. Ó, vocês podiam calcular agora, pelo menos esse exercício segundo aqui, calcule tudo isso usando o que nós vimos agora. Só para fixar, tá? Então, eu estou te dando uma curva gama, t ao cubo, naquele intervalo. Eu quero o referencial de Frenet de gama. Referencial de Frenet, então, são os vetores, tá certo? A base móvel. E eu quero a curva